E aí, galera, Cássia aqui, faz um tempo, né, mas voltei. E hoje a gente vai falar sobre 2026. Eu vou dar um overview aqui sobre o esperado para o ano 2026, como vai estar a astrologia agora na virada do ano e os trânsitos mais relevantes que a gente tem durante o ano. As datas onde a gente vai ter eclipse, né? Que já o primeiro já vai ser aí em fevereiro, meu Deus. Nem recuperei do último ainda, já vem mais um, é sempre assim. E também vou dar uma passada aqui sobre o que 2026 significa tanto na numerologia como pelo zodíaco chinês. Então, tudo para vocês terem uma visão geral do que esperar de 2026. E, caso você não tenha feito suas metas ainda para 2026, não faça nesse momento. Se você já tiver feito, você vai querer dar uma olhada nelas novamente, revisitar elas na data que eu vou te falar. Eu vou falar aqui para vocês qual a melhor data, astrologicamente falando, para fazer essas metas, né? Traçar essas metas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, qualquer curtida já ajuda. E é isso aí. Vamos lá falar de 2026. Então, sem enrolação, já vou falar aqui para vocês qual a melhor data para traçar as metas para 2026. E a data é a partir do dia 16 de janeiro. Por quê? Porque nesse dia Marte entra em Capricórnio. O trânsito de Marte, ele, ao redor do zodíaco, ele dura 2 anos. E Capricórnio é o signo de exaltação de Marte. E Marte está relacionado à ação. Marte está relacionado à execução. E Capricórnio, o último signo de terra, né, é um signo muito conhecido justamente por ser naturalmente talentoso em termos de organização, né? O pessoal sempre comenta que pessoas de Capricórnio tendem a acabar em posições de liderança, mesmo que elas nem queiram, mesmo que nem seja algo que elas estavam procurando, naturalmente ocorre. Então, Marte vai estar em Capricórnio, vai ter vários planetas em Capricórnio também, e isso dá mais essa sensação de organização, né? Porque Sagitário, agora na virada do ano, e nesse momento já, a gente tem um estélio em Sagitário, e o Sol está em Sagitário também, tudo isso. Sagitário é um signo muito otimista. Não que isso seja ruim, claro, otimismo é muito bom, mas é o signo mula tricona de Júpiter, né? E uma característica de Júpiter é essa, às vezes é um otimismo ao extremo, um otimismo que não é muito realista. Então, Capricórnio é um signo extremamente realista, às vezes até demais. Eu posso falar isso, eu tenho um estélio em Capricórnio, inclusive a Lua. E isso às vezes é uma coisa ruim, mas no caso de traçar metas realmente realistas, metas bem estruturadas, metas que você possa cumprir sem que isso esteja te prejudicando de alguma outra forma, é melhor fazer isso quando Marte estiver em Capricórnio. Então, o meu conselho é esse. E outra coisa, gente, quando vocês estiverem fazendo metas, né, para o 2026 ou para qualquer momento, para o resto da vida de vocês, sejam realistas, não só para não se decepcionar, mas também para vocês não acabarem num relacionamento abusivo com vocês mesmos. Então, por exemplo, não me venham com meta de eu vou fazer exercício todos os dias sem exceção nenhuma. Gente, vai ter um dia que você vai estar doente, vai ter um dia que você vai estar estressado, vai ter um dia que você vai trabalhar até mais tarde, vai ter um dia que você vai ter um problema para resolver na família. Isso não é realista. E isso não é uma boa forma de se tratar. Isso é abusivo com você mesmo. Então, assim, sejam gentis com vocês mesmos quando forem traçar essas metas. O que eu tô querendo dizer é isso. Sejam realistas, otimistas, mas gentis. E se perdoe não conseguir. Se perdoe precisar descansar.
Isso faz parte, e o descanso não deveria ser algo que é, um prêmio. Eu vou descansar, mas só depois que eu trabalhar 10, 12 horas. Gente, isso não é saudável. Então, assim, claro, se você estiver inspirado e quiser trabalhar 10, 12 horas, é totalmente diferente de se forçar a trabalhar 10, 12 horas para achar que só assim você merece um descanso. Você não tem que merecer um descanso. Você não tem que merecer seu valor. Você já tem essas coisas por definição. Então, sejam gentis quando traçarem metas para vocês. É isso que eu quero dizer. Rahu segue em Shatabisha, que é um nakshatra, né, uma mansão lunar, parte do signo de Aquário. E Shatabisha especificamente é regido por Rahu. Então, ele está muito forte nesse momento e vai continuar assim até agosto. Para vocês terem noção, muitas inovações tecnológicas acontecem quando Rahu está forte. E da última vez que Rahu estava em Aquário, que Aquário é um signo regido por Rahu, é Saturno e Rahu que regem Aquário. Mas quem traz essa parte mais diferenciada, nessa parte relacionada à tecnologia e à inovação, obviamente, é Rahu. Então, assim, da última vez que Rahu estava em Shatabisha, para vocês terem noção, foi ali por volta de 2007 para 2008. Então, exatamente quando foi lançado o primeiro iPhone, né? O primeiro smartphone, que, querendo ou não, mudou totalmente os anos seguintes, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem um smartphone. Quase todo mundo não, mas nos países mais abastados, a maior parte das pessoas tem acesso à internet ali por um smartphone, e até nos países que não tem tantas condições, isso hoje em dia, né, o acesso à internet é considerado uma emergência, digamos assim, né? É considerado essencial, é considerado algo que você não pode ficar sem. É tão importante quanto pagar a conta de energia, a conta de água, é pagar a conta da internet. Então, para vocês terem noção como Rahu em Shatabisha é forte e capaz de trazer mudanças. Quando a gente olhar para trás para esse período, daqui a 10 anos, 15 anos, quando a gente olhar para esse período 2025, 2026, a gente vai perceber que nessa época a gente teve assim inovações que realmente vão ficar com a gente por muito tempo e que vão dar forma ao futuro, né? Vão dar forma ao futuro. Rahu em Shatabisha é muito forte. Shatabisha tem o significado de 100 healers ou 100 physicians. Às vezes o pessoal fala um, às vezes outro. Que seria 100 médicos ou 100 curadores, né? Então, além da gente ter essa expansão da tecnologia em todas as áreas que você puder imaginar, mais grandes chances da gente ver isso na área médica também. Mas eu vou entrar nesses temas depois aqui, quando eu for falar das previsões para 2026. Ketu vai entrar em Maga em março e fica até dezembro. Maga é um nakshatra, é uma constelação que faz parte de Leão. E quando falam em Maga, a gente sempre fala como Maga representa o trono real. Maga representa, realmente uma posição de poder. Maga também está relacionado a ancestrais, né? Então, tanto que as pessoas de Maga, muitas vezes elas têm não só um fascínio por locais, países em que tiveram, assim, né, impérios muito relevantes, mas elas também têm uma relação diferente com os ancestrais. É uma relação bem diferente com os ancestrais e elas sentem uma conexão diferente. É como se a pessoa de Maga, mais do que qualquer outra, precisa terminar coisas que os ancestrais começaram. É mais ou menos esse o feeling. Mas Maga está muito relacionada a poder. Então, Ketu em Maga tende a trazer instabilidade de poder ao redor do mundo. Júpiter tá achando que é festa, né? Sinceramente, eu estou revoltada com esse trânsito de Júpiter. Por quê? Ele tá em Gêmeos agora, né? Tá retrógrado.
já já fica direto, e aí só entra em Câncer novamente em junho. Câncer é o signo de exaltação de Júpiter, é o signo onde ele está mais forte, e claro, para quem é canceriano é positivo, e por isso que eu queria que ele fosse mais rápido e passasse mais tempo. Aí em outubro, final de outubro, ele já vai para Leão. Eu tô assim, revoltadíssima. Tudo bem, lá pro começo de 2027 vai ter um retrógrado e ele vai voltar um pouquinho para Câncer. Mas tá rápido demais, tá muito rápido isso aqui, eu tô revoltada. Mas é o que é. Então, Júpiter começa o ano em Gêmeos, o pessoal geminiano já não aguenta mais. Eu tenho uma amiga geminiana que já não aguenta mais. E em junho ele vai para Câncer, aleluia, amém, tô rezando por esse momento. No finalzinho de outubro, bem finalzinho mesmo, últimos dias, ele vai para Leão. E aí, graças a Deus, né? Porque o pessoal de Leão merece um pouco de paz. O pessoal de Leão merece um pouco de paz. Esse ano de 2025 não foi nada fácil para as pessoas de Leão. Se você tem uma pessoa de Leão na sua vida, realmente, assim, dê um abraço, um aperto de mão, chore com essa pessoa, porque as pessoas de Leão, mais do que qualquer outro signo, nesse ano 2025, tiveram que passar, assim, por cada coisa. Tipo, a pessoa de Leão, hoje, dia 31 de dezembro, ela não é de jeito nenhum a mesma pessoa que ela era dia 1º de janeiro de 2025. Claro, né, que algumas pessoas têm um ano mais movimentado, outras menos, mas Leão levou muita porrada esse ano. Leão foi o signo que levou muita porrada esse ano. Então, assim, inclusive pode ter sido um momento muito difícil para as pessoas de Leão, até podendo ter perdido alguém da família ou amigo, realmente lidando assim com eventos difíceis, traumáticos, até o falecimento de entes queridos. E Júpiter indo para Leão finalmente também dá um alívio, vai. Então, vou ficar tranquila dele não passar tanto tempo em Câncer, porque o pessoal do Leão tá precisando de uma paz. Saturno continua em Peixes pelo ano todo, então, para o pessoal de Peixes, segura firme, não tem o que dizer. Para quem tá no retorno de Saturno, assim como eu, Saturno é em Peixes no meu mapa natal, eu tenho amigas que também têm esse posicionamento. Gente, pelo menos ele tá direto agora. O que é que eu posso dizer além disso? Pelo menos ele tá direto. Agora as coisas tendem a andar um pouco mais, né? Vamos ter fé. Segura firme. Dizem que o primeiro retrógrado é o pior. Então, já que ele passou do primeiro retrógrado, tá direto agora. Vamos que vamos que vamos. E eu não sei vocês, mas eu tô sentindo muito já esse Saturno em Peixes. Sem sombra de dúvida, eu mudei absurdamente desde que ele entrou em Peixes. E não faz nem um ano ainda. Não faz nem um ano ainda. Ele entrou em final de março. Finalzinho de março, quando teve um eclipse. Enfim, vamos lá para as previsões de 2026, baseado nisso aqui que eu comentei com vocês. Previsões de 2026. Com Rahu, assim, estando tão forte, estando em Shatabicha, e Shatabicha tendo toda essa relação, né, com o próprio Rahu, com tecnologia e tudo, eu acredito que em 2026 a gente vai ver grandes avanços tecnológicos, de verdade. Em 2025 a gente já viu como a IA veio mudando muita coisa, né? E em 2026 isso vai chegar num nível muito maior, muito maior. Dizem que essas IAs que a gente, pessoas normais, né? Que não estão nessa área, tem acesso a, né? Como o ChatGPT, Gemini, blá, blá, blá. Eu não uso muito, mas vocês sabem do que eu tô falando. Boatos que essas inteligências artificiais, elas são uma versão muito, muito, muito diluída do que o que realmente existe. O que realmente já está em desenvolvimento. Boatos que, assim, o poder da inteligência artificial é muito maior do que a gente consegue imaginar agora. A gente, pessoas normais que não sabem, né? Não estão por trás dos bastidores. Mas em 2026 isso tende a vir mais à tona. Então, com todo esse significativo de tecnologia e ainda juntando com a questão de Rahu
ter o significado ali, né, de 100 médicos. Eu acredito que em 2026 a gente vai ter muitos avanços tecnológicos na área de saúde. Então, a inteligência artificial e outras tecnologias sendo aplicadas para achar problemas, né, para doenças que hoje estão causando muita dor de cabeça, para criar tratamentos mais personalizados para as pessoas, para chegar numa conclusão mais fácil, né, utilizando dados. Tudo isso vai revolucionar a área de saúde em 2026, sem sombra de dúvida. Raho também, né, quando falam de Rahu, sempre dizem Rahu é Smoke and Illusions, que é fumaça e ilusões. E isso é um fato. Eu passei pelo meu período de Rahu justamente em anos muito importantes, né? Eu estava crescendo ali. E o período de Rahu, ele tem 18 anos. 18 anos e o que dizem é que nesse período você tende a encontrar muitas ilusões. E é um fato, é uma verdade. Mas, o que é que acontece no final do período de Rahu e antes de começar o período de Júpiter? E também meio que a passagem de Rahu para Júpiter, né? Que Rahu está tão associado a ilusões, mas Júpiter é um planeta ali, é o maior benéfico, é um planeta considerado puro, entre aspas, né? No significativo natural. O que acontece depois de você passar por Rahu é que você vê tantas ilusões que você se torna um expert em observar isso. Você se torna um expert em identificar isso. Então, quando o período de Júpiter chega, você tem uma clareza imensa sobre o que é real e o que não é, né? O que traz até pro último ponto ali, vou falar isso também, mas em 2026 a gente tende a ter informações secretas vindo à tona e vai haver uma confusão muito grande relacionada à informação. Muita confusão em relação a o que é verdade e o que não é, né? Mas vai ser aquele pique de ter teorias da conspiração sendo confirmadas. Sim. E eu acho que desde que Júpiter está em Gêmeos também, nesse ano de 2025, a gente já teve um gostinho disso, dessa questão de o que é real e o que não é, né? Quem nunca viu ali parentes ou conhecidos compartilhando o vídeo de inteligência artificial, achando que é real, e você tipo, gente, pelo amor de Deus, isso é inteligência artificial. Então, assim, o que agora tá nesse nível vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior, a gente vai ser bombardeado de informação e vai ser um trabalho à parte, realmente, assim, separar o que é real e o que não é. E isso vai causar um estresse mental em muitas pessoas, né? Vai causar... É um trabalho mental muito grande você tá se questionando o tempo todo o que é real e o que não é. Mas, infelizmente, é algo que tende a acontecer em 2026. Vamos torcer para o fim desse período, né? A gente está mais sábio. É muito, muito, muito importante também que vocês tenham cuidado com golpes e esse tipo de coisa que em 2026 eles tendem a ficar cada vez mais sofisticados, né? Cada vez mais sofisticados. A expressão ruim de Rahu, digamos assim, né? A pior expressão é essa de enganar as pessoas, é essa de tomar atalhos antiéticos. E é isso que a gente precisa evitar em 2026, porque com certeza oportunidades de fazer isso aparecerão, mas tudo na vida tem um preço, né? Então evitem. Com tudo isso que vai acontecer, principalmente em termos de tecnologia, com certeza a gente vai ver ali as primeiras leis relacionadas à inteligência artificial. E isso eu tô falando não só porque Rahu está relacionado à tecnologia e a coisa vai andar muito rápido, mas a divindade associada a Rahu, o nome da divindade é Varuna. E ele é um deus, uma divindade relacionada a regulamentações, a regras. E isso precisa de ordem, né, gente? Claramente, é uma coisa que está avançando tão rápido que, claro, normal a gente não ter leis para esse tipo de coisa antes, mas vamos precisar, porque o que é que vai acontecer quando a inteligência artificial estiver num nível em acesso para as pessoas que você praticamente não consiga distinguir de um vídeo real? E se uma pessoa tenta criar um vídeo da outra cometendo um crime
e levar para um tribunal, levar a pessoa à justiça. E aí? E aí? Então, assim, o negócio é sério e a gente precisa de leis, né, para controlar isso aí. Com certeza, em 2026, a gente vai ter ali as primeiras leis relacionadas à inteligência artificial. Keto e Maga, eu comentei sobre como Maga é relacionada a poder, né, a controle. É muito relacionada a governo também, né? Como o Maga simboliza o trono do poder, então claro que é relacionado a governo. E Keto é um agente de purificação. Talvez eu já tenha comentado isso em algum vídeo, não lembro. Mas Keto, ele faz uma limpa. Keto traz é quase que assim, acaba com tudo para construir do zero. Keto é radical. Keto é muito radical. Então, Keto em Maga, e vai ficar lá por muito tempo, até os nodos saírem lá. Vai entrar em março só, mas março já chega. E vai ficar até dezembro, até os nodos lunares moverem de si, né? E irem para Câncer e Capricórnio. Deus me livre. Mas, enfim. Então, esse período a gente tende a ver grandes mudanças de líderes mundiais, né? Grandes mudanças, assim, de realmente sair uma pessoa, entrar outra, ou uma política que estava sendo feita agora, vão fazer uma política totalmente diferente. A gente ter mudanças ali na geopolítica mundial, né? Em quem tem mais poder, de certa forma. Isso tende a mudar muito em 2026, muito mesmo. Júpiter em Câncer, dizem que, como é a exaltação de Júpiter, é um período que traz paz, de certa forma, né? A nível mundial mesmo. É um período que tende a ter mais tranquilidade do que conflitos. Então, a gente pode ver ali, a partir de junho, quando Júpiter for entrar em Câncer, uma diminuição dos conflitos mundiais. Porém, quando chega no final de outubro, né, ele já vai sair. Então, grande chance de ser uma pausa temporária. Mas, bom, ainda é melhor do que pausa nenhuma, né? Isso, com certeza, pode acontecer ali a partir de junho, quando Júpiter for para Câncer. O ano começa desse jeitinho aí. A gente tem os nodos lunares, né? Keto em Leão, Rahu em Aquário. Vai continuar lá até dezembro. Júpiter está em Gêmeos, no momento retrógrado, mas ele vai sair do retrógrado. E a Lua exaltada na virada de ano. Eu não tinha visto isso antes, inclusive muito feliz. Adoro quando a Lua está exaltada, eu sempre tô bem, né? Canceriana. E Lua de Atma Caraca já viu. Saturno em Peixes, onde ele vai continuar o ano todo. E a gente tá ali com o Stellium em Sagitário, né? Bem significativo que eu tenho visto, né? Provavelmente vocês também. Muitas publicações das pessoas dizendo: com certeza 2026 vai ser maravilhoso. Com certeza 2026 vai ser o meu ano. Eu tenho certeza que 2026 vai consertar tudo que 2025 quebrou. Enfim, eu tô vendo, em geral, muito otimismo relacionado a 2026. E Sagitário é um signo otimista. É o signo do otimismo. Eu diria que até mais que Câncer. Apesar de Câncer ser a exaltação de Júpiter, mas Sagitário ainda é mais otimista, porque Câncer é muito emocional. Então, pequenas coisas afetam Câncer grandemente. Sagitário nem tanto. E além do mais, Câncer é um signo de água, né? Tem toda essa questão também, por isso que o emocional pega. E Sagitário é um signo de fogo, então é só tipo, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É um otimismo louco. Mas eu tô amando, eu tô adorando. Eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano incrível pra mim e pra vocês. Se você tá assistindo esse vídeo, com certeza 2026 vai ser incrível. E isso faz todo sentido, né? Já que a gente tá com o Stellium em Sagitário e a gente tá vendo as pessoas aí sendo super, super, super otimista. Um ponto que vale a pena salientar. Já em janeiro, o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte vão para Capricórnio. Então, pessoal de Capricórnio, o ano tende a começar movimentadíssimo para vocês. Vamos ver no que vai dar. É um pouco até, assim, aquele negócio que sobrecarrega, sabe? Então,
o poliaconselho com as pessoas de Capricórnio parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tá na semana tranquila, daqui a pouco é o trabalho, é a família, é o relacionamento, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, todos os problemas ao mesmo tempo vindo pra cima de você. O importante é tentar manter ali o máximo de paciência, né? O máximo de calma. Tentar não explodir com as pessoas, né? Marte vai estar em Capricórnio também, né? Exaltadíssimo. Mas depois ali de cerca de um mês, lá para fevereiro, a coisa fica mais tranquila, tá? Mas até quase o final de fevereiro, eu diria pro pessoal de Capricórnio tentar ter paciência, né? Ir lidando com uma coisa de cada vez, tentar não ser pessimista, né, gente, por favor, mas também fazer pequenas mudanças para sair do lugar. Capricórnio, às vezes, é um signo difícil do pessoal andar para frente, né? É muito de não mudar nada até que a situação chegue assim, um extremo. Então, não vamos deixar chegar no extremo, mas também vamos tentar não ser impulsivos, né? E não fazer ou dizer nada do que você acabe se arrependendo ali. Vamos agora para uma parte super divertida. Os eclipses! Então, dia 17 de fevereiro, a gente já tem eclipse solar em Aquário. Eu tô passada que já vai ser em fevereiro, tão rápido. Eu tenho certeza que o ano vai virar, eu vou piscar e vai chegar esse eclipse. Então, boa sorte pra gente. Dia 3 de março tem o eclipse lunar em Virgem. E, aí acaba o primeiro ciclo, né? São sempre 4 eclipses por ano, no mínimo, tá, galera? Vai ter um ano que vai ser mais, eu não quero nem pensar nisso agora. Mas são sempre 4 por ano. E eles têm uma diferença ali de 2 semanas do primeiro pro segundo. Mais de 6 meses do primeiro ciclo pro segundo ciclo. Então, o primeiro ciclo é esse. E o segundo ciclo começa lá em agosto só. Dia 12 de agosto a gente vai ter um eclipse solar em Leão. Como se esses coitados não tivessem sofrido o suficiente. Deus, pelo amor de Deus. Tira todo o sofrimento do povo de Leão e joga pro povo de Gêmeos. Brincadeira. Nada contra geminianos. Tem até uma amiga que dia 28 de agosto é o último eclipse do ano. Graças a Deus. Em Peixes. É um eclipse lunar em Peixes. E sobre os eclipses, vamos lá às recomendações de sempre. Não é recomendado ver. Dizem que traz má sorte. Não veja o eclipse, ok? Vamos começar daí. Segundo, independente se é visível ou não no lugar onde você mora, porque aqui eu não cheguei a ver onde vai ser visível, onde não vai ser visível. Mas independente, galera, os efeitos são sentidos, não é tipo, não vai ser visível aqui no Brasil, então tanto faz, não vai mudar nada. Muda igual. O que é que você precisa ver mesmo para saber o quanto esse eclipse vai te afetar? Se você tem lua ou ascendente em um desses signos. Se você tem lua ou ascendente em um desses signos, você tende a passar por coisas relevantes na época desses eclipses. E o que eu ia falar? Meu Deus, o que é que eu ia falar? Sim, e você tende a passar por essas coisas independente se tá visível ou não, onde você estiver. Minha lua é em Aquário, mas eu moro no Brasil, não vai ser visível esse primeiro eclipse, então tá tudo bem. Não tá. Você vai sentir... Não, assim, pode até ficar tudo bem. Pode até estar tudo bem. Não é que o eclipse é sempre ruim, não, gente. Muitas vezes coisas boas acontecem na época de eclipse. Eu tive coisas maravilhosas acontecendo comigo nos eclipses de março. Coisas não tão maravilhosas acontecendo nos eclipses de setembro desse ano. Mas enfim, né? Você ganha um, perde um. A vida é assim. Mas sim, você pode ter coisas boas te acontecendo na época de eclipse também, tá? Não é só coisa ruim, não. Pelo amor de Deus. Total, tem chance de ser coisa boa. Principalmente se você tiver esses posicionamentos em casas boas
e que tenha um regente forte e que você esteja passando por um período positivo em relação a essa casa, né, a esse planeta que rege essa casa. Por exemplo, vamos dizer que você tem Leão na sua casa 10. Casa 10 está relacionada à carreira. Isso significa que você tem um ascendente em Escorpião. Ali em agosto vai ter um eclipse solar em Leão. Então, a pessoa de Escorpião, né, ascendente em Escorpião, ela tem a casa 10 em Leão e ela tem a possibilidade de ter mudanças positivas no trabalho. Inclusive, né, se ela vai passando um período bom para isso, ela pode conseguir um trabalho novo, ou um trabalho novo e melhor, ou ter uma promoção, ou mudar de área dentro da própria empresa, né, quando é algo que a pessoa ali já queria, ou aprender uma coisa nova, enfim. Eclipses podem sim ser positivos, mas às vezes, muitas vezes, é aquele negócio que acontece, você só leva a porrada e pensa, meu Deus, só levei porrada. E meses depois você vê, não, peraí, não foi tão porrada assim, foi aquela porrada, entre aspas, acabou sendo extremamente positiva para mim a longo prazo. Mas, muitas vezes, na semana antes ou pós-eclipse, o que você sente é a porrada. Então, assim, muita calma nessa hora, muita paciência, vamos ter fé. Tudo o que acontece é para nossa expansão e é dessa forma que eu sugiro que vocês pensem. Falando agora um pouco aqui de 2026 na visão da numerologia, né? O que é que a numerologia diz sobre 2026 e o que é que diz sobre 2025. Então, na numerologia, para saber a energia do ano, o que é que a gente faz, né? A gente soma todos os dígitos até resultar ali num número único. Então, para 2025, como é que foi? 2 mais 0 mais 2 mais 5. E a gente acaba com o número 9. Então, provavelmente você viu, talvez não, mas tinha muita gente falando, né? 2025 foi um ano 9. E o 9 representa finalização. Afinal, o 9 é o último número, né? Único. E anos 9 tem essa característica de acabar com coisas que não eram para continuar na sua vida. Por isso teve muitos relacionamentos acabando esse ano, né? Acho que todo mundo viu muitos relacionamentos acabando esse ano. Muita gente, assim, saindo de emprego, ou perdendo emprego, ou fechando empresas. Várias formas de finalização, né? Várias formas de finalização. E isso é comum e esperado no ano 9. Totalmente comum e esperado. E 2026 vai ser um ano 1, né? Porque é 2 mais 6, a gente chega no 10, mas a gente soma 1 mais 0, 1. Então, é um ano de iniciar, é um ano de começar a trilhar novos caminhos, né? É um ano de começar a fazer coisas novas, é um ano de fazer diferente. É um ano de fazer diferente mais do que nunca. Porém, o que eu vou dizer para numerologia, né? Mas antes de eu falar disso, o interessante é que essas definições da numerologia batem muito também com o que eu vou falar logo menos sobre o zodíaco chinês. E eu super vi meu ano nessas descrições, sem sombra de dúvida. Mas sim, para numerologia, né, apesar do ano em si ter um número, é importante você verificar o seu número pessoal. Por quê? Porque apesar de, sim, o ano 2026 tem a energia número 1 e a energia número 1 para todo mundo de forma geral, né? Digamos que isso é um guarda-chuva assim que pega todo mundo. Mas você tem um número pessoal, que é baseado na sua data de nascimento, e quando a gente vai ver como vai ser mais especificamente a energia do ano para você, o que é feito é que pega esse seu número pessoal e soma com o número do ano. Então, vamos dizer que o seu número pessoal dá 2. Você soma com 1, então a energia para o seu ano 2026 é 3. Por isso que eu botei aqui esse asterisco de verificar o seu número pessoal, né? Para quem tiver interesse em numerologia e quiser saber um pouco como vai ser o seu 2026. O que eu acho interessante e acho que vale a pena refletir a respeito. O último ano que teve a numerologia acabando em 1, como 2026 vai ser,
foi 2017. 2017, que percebem, você soma o 2, 0, 1 e 7. Você chega no 10, soma um com o outro, 1. Então, pensem aí como foi o 2017 de vocês, né? O que foi que começou, o que foi que acabou e a energia geral do ano. E me falem nos comentários também, claro. Se você viu o vídeo até aqui, me fala com certeza como foi seu 2017. Para mim, por exemplo, 2017 foi o ano que eu comecei minha carreira na área que eu trabalho hoje. Eu trabalho na área de TI. E foi o ano que eu comecei a trabalhar com isso. E de trabalhos normais, né? Sem ser astrologia e coisa do tipo, é a única coisa que eu já trabalhei na minha vida inteira. E, bom, são 9 anos já, né? Já dá pra chamar de carreira. E é isso aí. Foi o ano que eu comecei a trabalhar nessa área e trabalho até hoje nessa área. Então, com certeza 2026 vai ser de muito trabalho pra mim. Mas isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa que eu quero muito. 2025 foi muito processamento. E acho que 2026 é o momento de botar em prática, finalmente. Falando agora do zodíaco chinês, que obviamente é algo que eu também não sou expert, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês. 2025 foi o ano da cobra de madeira. Então, 2025 foi para muita gente, né? E eu com certeza vi isso se refletindo na vida das pessoas que eu conheço, um ano de muita introspecção, um ano de muita reflexão, né? Porque a cobra, ela é um animal que não costuma ser tão visível, né? É um animal mais, assim, discreto, digamos assim. E toda a questão da cobra trocar de pele, né? De se renovar completamente. Isso foi muito significativo para o ano de 2025. Então, 2025, para todo mundo, né? Foi um ano de aprendizado, de aprender a separar ali o que é para você realmente e o que não é para você e tava só te atrapalhando, tava só ali, né, sendo mais uma pedra no seu sapato do que algo que realmente estava te levando adiante. Então, 2025 foi o ano de meio que reaprender a viver. E meu Deus, eu nem imaginei que eu ia me tornar a pessoa que eu me tornei em 2025. Eu achei que demoraria anos para isso acontecer. Mas aconteceu. E eu tenho certeza que muita gente se sente da mesma forma. Mas 2026, o que é que tem para 2026? Vamos falar de coisa boa. 2026 é o ano do cavalo de fogo. Então, imagina um cavalo, né? O que é que você pensa quando você pensa no cavalo? O que é que a gente associa ao animal cavalo? O cavalo é um animal que dá aquela sensação de liberdade, velocidade, de ação. E o elemento de fogo, precisa nem falar, né? Então, é ter cuidado com impulsividade em 2026. Mas é um ano de botar os planos em prática. Porque em 2026, mais do que nunca, eu acho que a numerologia tá falando isso, aqui o zodíaco chinês tá falando isso, o fato da gente ter Rahu em Chata Bicha na astrologia também fala isso, Chata Bicha e Rahu, é muito relacionado à realização de desejos. Rahu é muito relacionado a realizar desejos, inclusive desejos materiais, e Chata Bicha é regido por Rahu, né, como eu comentei. Então, 2026 é o ano de botar os planos em prática. É o ano de fazer acontecer. É o ano de entrar em movimento sem dúvida e correr atrás do que você realmente quer dessa vida. Do que realmente está alinhado para você. Mas antes disso acontecer, é bom integrar as lições de 2025 bem, sabe? É bom ter paciência. Pelo zodíaco chinês, inclusive, o ano do cavalo ele não começa agora na virada, né? Não começa dia 1º de janeiro. Ele começa ali, de acordo com o calendário lunar que eles utilizam lá, e começa lá para dia 17 de fevereiro. Então, vocês estão vendo que é engraçado, né? Vai começar justo na época do eclipse. Mas, enfim, tendo isso em consideração, eu acho que janeiro e o começo de fevereiro, né, é um momento bom para planejamento, assim como eu falei com Marte exaltado e tudo, né, no começo do vídeo.
É um momento bom para planejamento e para refletir mesmo, assim, deixar assentar as lições que você teve em 2025. Antes de correr para fazer as metas, 2026 porque eu quero fazer minhas metas e quero trabalhar na... Calma, respira, reflete. O que é que você aprendeu em 2025, o que você vai levar para 2026 de certeza, e o que é que você aprendeu que não vale a pena levar mais para canto nenhum. É isso que eu acho que a gente tem que fazer agora em janeiro e comecinho de fevereiro. E a atitude vem depois. Então, galera, eu tô amando, como eu falei, esse espírito de otimismo para 2026. Eu espero que vocês tenham um ótimo ano. Eu tô aqui desejando o melhor para todo mundo que vê esse vídeo. Espero que seja um ano de muitas realizações pra gente em todos os sentidos. Pessoal, profissional, material, em termos de relacionamento, tudo. Porque uma coisa é certa, se você tem um desejo muito forte de algo, é porque você está destinado a ter. Não tem outra alternativa. Se não fosse possível, você não seria capaz de pensar nisso. Então, claro, né, no espírito otimista de 2026, e que eu também estou muito otimista para 2026. Muito otimista para 2026. Eu desejo que todos os desejos de vocês se realizem e que em 2026, mais do que nunca, vocês se sintam alinhados com a pessoa que vocês sempre quiseram ser. É isso que eu desejo e espero que vocês comentem aí, compartilhem o vídeo, claro. E é isso aí. Beijo e tchau!